termo de depoimento número 22, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, acompanhado de suas defensoras, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço que tu identifique se elas são efetivamente tuas defensoras e ainda se tu estás aqui de forma voluntária para colaborar com o Ministério Público a partir do acordo celebrado com base na Lei 2.850 de 2013. E ainda do teu conhecimento de que os benefícios que tu vais obter dependem do conteúdo da tua colaboração e dos elementos de corroboração que foram entregues. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Pois bem, então eu lhe peço, Marcelo, que tu fale a respeito do conteúdo do anexo 8, sistemática de contribuições eleitorais pelas empresas do grupo. Bom, de modo geral, como é que funciona a sistemática? O diretor-presidente da Odebrecht S.A., no caso eu, não se envolvia em campanhas municipais, estaduais ou de outros países, tá? Sejam elas majoritárias ou proporcionais. O que, na verdade, a gente se envolvia, no meu caso, era a campanha presidencial no Brasil. Então, a campanha presidencial no Brasil, que envolvia vários negócios, era de minha responsabilidade. Quem definia o valor, quem sentava. Por mais que a relação fosse com outra pessoa da organização, eu que definia e alocava, negociando com os outros negócios, como cada um pagaria essa questão. E agora, o que acontece é o seguinte, isso como a gente trabalha diariamente, mas na prática, várias campanhas eleitorais, eu participei de reuniões, almoços, dei com candidatos. Muitos dos candidatos, apesar de se relacionar diretamente com o executivo, gostavam de estar comigo. Bom, e nessas reuniões, eles nunca pediam, quero tanto, mas pediam, bom, Marcelo, você sabe que você tem muitas vezes essas reuniões, eu acho que eram pedidas também, até pelos nossos executivos, para ir, peço uma reunião com o Marcelo para reforçar o apoio que eu vou dar a você, entendeu? Então essa história você nunca sabe como é. Mas nessas reuniões, os caras sempre diziam da importância, vinham, contavam, e eu sempre escutava e reforçava com ele quem era a pessoa da organização que tinha, ia ser responsável. A gente sempre tinha esse cuidado dentro de casa. Esse cuidado de sentir. Toda pessoa tinha um padrinho dentro de casa que seria responsável por determinada situação. Então tinha reuniões, mas direcionava. Às vezes, por exemplo, também, os executivos vinham, trocavam ideias comigo, Marcelo, eu estou pensando em doar tanto, entendeu? Ou às vezes pessoas que tinham uma relação com o candidato, mas não necessariamente tinham mais negócio, porque o cara não podia usar a empresa para patrocinar um candidato só porque ele tinha uma relação pessoal. Então, na verdade, muitas vezes ele dizia, Marcelo, tem esse candidato, tem essa relação, é importante apoiar. Aí eu ajudava, olha, talvez aquele negócio queira apoiar esse candidato, porque tinha que sempre buscar alguém para pagar a conta. Então, e eu ajudava, aí eles trocavam ideias comigo, e eu procurava também, eu incentivava, dizia, esse cara está complicando pra gente. Então existia também, muitas vezes, essa troca de ideias, que a gente chama dentro de casa influenciar e ser influenciado, mas obviamente a decisão caberia a quem fosse assumir a conta. Lá na empresa ninguém pode assumir uma decisão para outro pagar a conta, não existe isso, tá? Tinha casos também, por exemplo, e aí gerava às vezes conflito, por exemplo, você tinha muitas vezes em eleição problemas, isso é muito comum em governos estaduais, tá? Então ele tinha criado problemas ou deixar de resolver problemas para alguns negócios, tá? E aí, outros negócios muitas vezes queriam apoiar o candidato. Aí eu entrava e dizia, gente, peraí, não dá pra gente estar apoiando o candidato aqui que está com problema com esse negócio. Resolvam-se. Aí eu botava o pessoal e dizia, você apoia, desde que você alinhe com ele. Então, eu entrava também muito para resolver um pouco esses conflitos que gerava, porque em vários estados, no exterior é menos, porque em geral no exterior você tinha menos negócios, mas no Brasil e nos estados você tinha muito negócio envolvido. Então tinha alguns que estavam indo bem e estavam tendo bons negócios com aquele candidato, ou tinham boa relação, e outros não. E aí gerava esse tipo de atrito, porque uns se sentiam o seguinte, por que a empresa está doando para ele e o cara está me criando problema? Então às vezes havia esse tipo de coisa. Eu procurava nessas horas, por exemplo, tentar pegar e dizer, olha, aquela empresa, aí eu olhava, seja pela relação pessoal,
seja pelo peso do negócio, muitas vezes eu tentava dizer, ó, o padrinho é esse. Então, era muito comum, por exemplo, que a Braskem assumisse o apadrinhamento das campanhas da Bahia, que tem um polo Camaçari, do Rio Grande do Sul, onde a construtora não tem um peso muito grande. Era muito comum. Não é que ela pagasse toda a conta, mas não se teria uma doação, um acerto, sem passar pelo blessing do padrinho. No Rio, por exemplo, a relação, principalmente no governo Sérgio Cabral, era com o Júnior. Então, ninguém faria uma doação a Sérgio Cabral, ou aos candidatos contra o Sérgio Cabral, sem alinhar com o Júnior. Em São Paulo, aí você tinha o caso, você tinha, por exemplo, você tinha Serra, tinha o caso Alckmin. Em cada caso, você tinha uma pessoa da relação, você tinha um negócio que tinha um maior peso, e aí as decisões ocorriam, cada negócio tomando decisão, e eu entrava muitas vezes para apaziguar os atritos que havia nessa relação. Uma coisa que eu procurava fazer, e aí assim a minha responsabilidade é a seguinte, no início de cada campanha, eu definia um valor global, oficial. Ou seja, eu não procurava, eu nem definia, nem procurava saber o valor total, incluindo o caixa 2. Porque aí eu estaria se miscuindo com a delegação de cada empresário. Mas como a doação oficial era uma coisa que ia impactar na imagem da organização, e as pessoas diziam, ó, o Odebrecht como um todo doou tanto, então eu procurava definir o valor global. Normalmente eu jogava um valor para baixo no primeiro turno, que eu sabia que ia ter no segundo turno, e ia aumentando. Então eu acho que, por exemplo, na última campanha de 2014, eu tinha uma preocupação de ser, acho que 70 milhões, a gente acabou doando como grupo como todo, 130 milhões. Tá? Doação oficial. Também, em alguns casos, eu procurava entrar para apaziguar, para definir o valor máximo oficial para cada candidatura. Por quê? Você não podia doar oficialmente 500 mil, que eu estava falando ontem para o negócio, 500 mil para um governador do Amazonas, que você não tem nenhuma atuação. E daqui a pouco doar 200 mil para um governador de São Paulo. Aí vai ter estreia. Então, essa preocupação do que vinha, e essa questão do caixa 2, essa questão é aquele círculo vicioso que se criou. A ilicitude eleitoral está no caixa 2, mas a ilicitude da origem não necessariamente está no caixa 2. O caixa 2 acabou ficando a conta que os candidatos não queriam se expor, o outro expunha tanto, aí o próprio candidato pedia às vezes, olha, eu não posso receber tanto de caixa oficial, eu não quero aparecer que você me doou tanto. Então, a forma, apesar de ter ilicitude eleitoral, a forma não necessariamente é onde estava. Podia ter caixa 1, que era decorrente de propina, e caixa 2, que não era decorrente de propina. Então, você tinha todas essas questões, mas eu procurava definir o valor global e, às vezes, a candidatura máxima. Também, eu procurava saber, no meio da campanha, nessas doações oficiais, como é que está a distribuição do partido. O pessoal me consolidava, e muitas vezes eu sabia o seguinte, a gente procurava saber, PMDB, PT e PSDB, oficialmente, tinham praticamente 3/4 do valor oficial que a gente doava, e o resto assim. Então, isso era como se dava, e tinha muitos atritos. Eu vou dar o exemplo que eu citei aqui. Por exemplo, eu me lembro, veja o caso de Pernambuco. Pernambuco, a gente tinha as maiores obras que a gente estava tocando em Pernambuco eram da Reneste. Aí o que acontece? Mesmo que a obra não seja do governo do estado, o governo Eduardo Campos, várias vezes eu estive lá, ajudou o pessoal, o secretário dele ajudou a gente a resolver o problema sindical. Tive greves e mais greves. Então, você está lá, atuando no estado, com 10, 20 mil pessoas, há uma expectativa também de você apoiar aquela candidatura. Aí, e no caso, mas quem era responsável pela candidatura do estado era o diretor de infraestrutura, que tinha muito menos obra. Então, na verdade, é o seguinte, e como a gente provisionava todas as contribuições em algum ser resultado de alguma obra, muitas vezes eu tinha o cuidado de dizer o seguinte, você não acerte nada de contribuição aí, eu falava para o pessoal da área industrial, não acerte nada sem alinhar com o diretor de estrutura. Então, essa questão tinha, até porque
muitas vezes, a pessoa, por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma relação histórica com um determinado candidato, que paga X a vida toda. Aí vem o outro e resolve pagar X vezes 10, porque tem interesse num determinado negócio. Aí criou uma confusão. Então esse tipo de coisa, eu entrava às vezes para apaziguar esse tipo mas era uma coisa muito difusa. Era uma coisa assim, não era regra escrita, funcionava muito na delegação. Você tinha, olha, em época de eleição e com o candidato, talvez você tivesse o quê? 100, 200, 300 pessoas se relacionando no Brasil todo com candidatos, definindo valores e tudo mais. Mas esse também era aquele momento em que as demandas que tinham sido feitas e resolvidas ao longo dos anos ali eram atendidas, né? Lógico, aí você olhava isso, na hora que, obviamente, cada empresário olhava, na hora que você fosse atender por isso que às vezes tinha uma diferenciação enorme, certo? E essa diferenciação muitas vezes você fazia via caixa 2. Então, vamos lá, pegar o exemplo aqui. E aí, quando você tem uma relação muito forte com um determinado candidato, você tem uma presença muito forte naquele estado, é óbvio que você vai contribuir muito com aquele candidato, com o sucessor dele, e aí, essa diferenciação é para o caixa 2. Você não conseguia fazer ela para o caixa 1 porque você criava uma distorção. Então, esse tipo de coisa existia. Criava uma situação, uma exposição, ficava disposto. Nem ele queria, nem a gente, entendeu? Criava. Era coisa. Às vezes era ele que não queria, o candidato que não queria, às vezes era a gente que não queria aparecer, até por referência, entendeu? Se você desse tanto para o cara a gente fazia também várias manobras, que era. Você pegava um candidato, por exemplo, outro dia eu tinha definido que senador era tudo. Aí eu soube, peraí gente, aí parece que saiu uma doação oficial para a GEDEL alta. Eu falei, peraí, como é que a gente doou tanto para um senador? Aí o pessoal me disse que doou para o comitê, aí foi lá e pegou no comitê. Então a gente tinha, por exemplo, a gente doava para o Comitê Nacional, aí o deputado, o senador ia lá e arrancava do nacional, ou doava para o estadual. A gente procurava fazer esse tipo de coisa para diluir um pouco a exposição, entendeu? Agora, e esse tipo de relação, e obviamente a expectativa era em função da relação pessoal, da quantidade de negócio que você tinha, você gerava essa demanda. E obviamente também tinha casos onde a pessoa tinha assumido já compromissos explícitos por conta de determinados apoios, entendeu? E a gente sempre procurava, todo custo, a gente alocava ou provisionava, aí tinha os dois casos, provisionava em vários, nos negócios, no centro de resultados. E eu comentei, quer dizer, tinha casos também, e isso era muito comum, às vezes eu estava com Bahia, que tinha várias pendências, quer dizer, quando a gente percebia que tinha, isso é um desgaste enorme, quando a gente percebia que alguém que podia influenciar não ajudou a gente a resolver pendências, aí vinha aquela demanda, e eu mesmo incentivava, por que a gente vai apoiar um candidato que deixou cheio de pendência? Mas outro negócio eu queria, porque a descentralização é importante, o outro negócio é bom, mas não tem nada a ver com essa pendência. Ele vai criar, então é uma confusão esse desgaste gerava, então ficava nisso, entendeu? Às vezes eu tinha que entrar no circuito para definir, esse é o padrão, ele vai definir. O pessoal, mas existia isso. Como administrar tudo isso? Aí a gente assumiu o seguinte, aí funciona, seja qualquer coisa da organização, tinha o empresário. Quem pagar a conta é aquele início, é o dono do seu negócio. Como a gente tinha uma cultura, a gente dizia o seguinte, cada um é agente do seu destino, cada um é responsável pelo seu negócio. O dinheiro vai sair dele. Tá? Ou seja, do negócio dele que ele é avaliado, todo mundo é avaliado pelo seu negócio. Então, eu não me preocupava, a responsabilidade vem com a obrigação de pagar a conta. Então, por exemplo, eu não me preocupo, no final ele ia pagar a conta. Se ele acertasse, isso ia sair da base de avaliação dele, ele ia ser avaliado por isso. Então... E como você administrava isso tudo?
A única coisa que eu, na eleição... Para ter esse controle de não, tanta informação. Eu não tinha esse controle. Mas e a informação era guardada como? Como manter toda essa informação? Só de memória? Não, o que era a informação que eu guardava? Eu tinha o controle da campanha presidenciais, certo. Isso era comigo. Sim. Eu procurava saber o controle das doações oficiais, Tá. por quê? Porque essa é a que batia. E eu, a partir daí, como não era minha responsabilidade, eu entrava para administrar conflito. Só. Agora, o que é que eu sabia muitas vezes pelo tempo, você vai sabendo. Se você me perguntar hoje qual é o padrinho interno, ou a pessoa interna, que tem mais relação com determinado político, eu, com o tempo, sei. Então, se você me perguntar, se uma pessoa me perguntava assim, pô, Marcelo, eu estou com problema aqui, eu digo, esse assunto você vai alinhar com tal pessoa. Então, muitas vezes, um empresário não sabia quem internamente era responsável pelo apadrinhamento de determinado político. E eu, em geral, eu tinha essa informação, entendeu? Essa informação você vai adquirindo com o tempo, você sabe quem se relaciona. Uma coisa também muito comum em eleição é a história do cacique. Muitas vezes é o seguinte, a pessoa não está concorrendo na eleição, mas ela é um cacique do partido. Então, ela elege, por exemplo, isso é muito comum na campanha municipal. A gente não tem interesse nas campanhas municipais, não temos muito negócio com prefeitura. Fora, tiramos Rio, Bahia, Salvador, que são prefeituras. Mas, normalmente, a gente não tem negócio com prefeitura. Então, nossos empresários não se interessavam pelas campanhas municipais. Só que nas campanhas municipais é onde os deputados e senadores fazem a sua base. Então, muitas vezes, os deputados, senadores, governadores pediam apoio a gente, ou aos empresários, para apoiar as campanhas municipais. Mas isso aí, esse tipo, cada um cuidava do seu. Não era uma coisa, não tinha um controle consolidado. Se perguntar hoje quanto, cada um vai saber o seu. Juntando todas as peças, a gente vai ter, mas a gente não procurava ter esse controle. Você não tinha esse controle, então? Não, isso é que eu digo, esse controle não havia, não era só para isso. Na organização como um todo, o negócio funcionava assim, era descentralizado. Isso não era só para a questão da campanha. Por exemplo, as pessoas faziam um diretor nosso de contrato, podia assinar um contrato de 2 bilhões de dólares, não precisava ter autorização de ninguém. Ele assinava um contrato de 2 bilhões de dólares. O único controle interno que havia eram questões relativas, por exemplo, a investimento. Quando você demandava dinheiro do acionista, aí você era obrigado a pedir o dinheiro ao acionista. Mas se esse dinheiro viesse do seu centro de resultado, você não precisava, porque você era avaliado por ele. Mas as situações não impactavam no resultado? Não tinha um controle? Sim, mas o cara era avaliado. A cabeça nossa era que a pessoa, se ela tivesse disposta a pagar esse custo, só ela podia avaliar se esse custo era relevante ou não para o negócio dela, e ela ia ser avaliada porque ia sair a base de resultado dela. Então, não quer dizer que muitas vezes não havia um liderado busca no seu líder uma troca de... Não quer dizer que a pessoa toma todas as decisões sem trocar uma ideia. Troca-se às vezes. Então, por exemplo, você pega um caso assim. Bahia é um caso muito específico, que a nossa origem é na Bahia. Se um negócio vai criar um caso com o governador da Bahia porque ele não resolveu, em geral, o cara busca se alinhar e dizer, eu posso criar esse caso porque vai afetar vários negócios. Então, existia esse tipo de troca de ideias, entendeu? Mas, na verdade, o líder da nossa organização, ele não atua proativamente, ele atua para apoiar quem busca ele. Então, ele entra, se o cara quer consultar ele vai dar a opinião dele, ou para resolver conflitos. O mais comum em eleição era a questão de conflito, era definir quem era o padrinho e como os negócios iam se entender. E quanto mais a organização crescia, mais conflitos existia. Em relação à questão desses conflitos, poderia esclarecer um pouco melhor o que está no seu termo, a respeito do problema que aconteceu na Venezuela entre o Fernando e o... Esse eu citei porque foi um exemplo seguinte. No exterior, no passado, era só construtora. Era muito fácil, então nunca teve conflito. Só tinha um negócio. Quando a gente começou a ter mais negócios no mesmo país, aí começou a confusão também. Então, por exemplo, esse caso ficou marcado porque na Venezuela, a Venezuela era o único país, quando eu assumi como diretor-presidente da Odebrecht,
a Venezuela era um dos 5 negócios, porque tinha um peso muito grande, era um dos 5 negócios da construtora. Então o líder empresarial da Venezuela estava ligado ao diretor-presidente. Os outros consolidavam vários países. Então eu, de certo modo, tinha uma noção maior do que outros. No Carabineiros me chamou a atenção porque começamos a ter a atuação de vários negócios na Venezuela. A pessoa que estava lá há anos, o diretor de lá, ele é da área de infraestrutura. Nunca tinha tido relação com a PDVSA. Aí quando chegou os outros negócios, óleo e gás, e principalmente industrial, que esse diretor era da área industrial, ele começou a ter relação com a PDVSA. Aí ele começou a fazer acertos, e aí a pretexto de campanha política, os detalhes aí ele sabe, mas acertos, que o cara de infra começou a reclamar. Porque, pô, o cara vai lá, chega, começa a fazer acerto, me perturba todo, dá referência, tudo. Aí foi que eu dei uma chamada e falei, pô, você não pode chegar e fazer nenhum acerto que não envolva, qualquer acerto que envolva agente público, sem combinar com a pessoa lá, porque você vai perturbar. Tá, e aí houve pagamento para grupos distintos, então. É o que eu estou dizendo. Às vezes é a mesma pessoa. Imagina assim, qual era a dificuldade? Isso era a Venezuela, todo lugar que você tinha um negócio, imagina o seguinte, a pessoa resolve o problema de um negócio, ou aquele governador, aquele prefeito, aquele deputado ajuda muito negócio e prejudica outro. Aí ele vai naquele negócio que ele ajudou e quer arrancar a contribuição. E o outro está sendo prejudicado. Aí o outro reclama. Então, esse tipo de coisa é que aí eu tenho que definir quem é o padrinho, entendeu? Muitas vezes o padrinho podia até ser quem prejudicou, muitas vezes podia ser quem ajudou. Aí tinha que ver o peso também, por exemplo. Você tinha um negócio que tinha um peso enorme, tá? E outro que era mínimo naquele lugar. Se o cara foi prejudicado, eu não vou dizer que é o rabo abanando o cachorro. Então, é o que eu estou dizendo. Às vezes a gente vai ajudar pelo que é o todo, entendeu? Então, definir o padrinho. Agora, às vezes não, às vezes é uma relação histórica, tá? Então, era muito e mudava com o tempo, porque às vezes o empresário muda pelo peso, às vezes tinha desgaste, então essas coisas mudam com o tempo. É uma coisa meio natural. Na organização não era definida por ninguém, ocorria de maneira natural. Novamente, o líder entrava, não só eu como todos, para apaziguar eventuais conflitos liderados. Por exemplo, muitos conflitos, os meus diretos resolviam quando era entre o pessoal dele. Tá. E em Pernambuco, o que aconteceu lá com... Então não foi aquele caso que eu citei. Você tinha uma obra relevante lá, o Márcio me disse uma dessas vezes, Marcelo, e aí o pessoal também faz o seguinte, eu vou comentar na frente, o Márcio não se envolvia em campanha, em apoio político, ele nunca conversou comigo sobre apoio político. Uhum. E aí, ele uma vez mencionou, como que ele dizia assim, eu tô lá, ajudando na campanha de Eduardo, tá? Aí eu falei, ô Márcio, você não vai fazer nada sem alinhar com o Pacífico, porque Pacífico já estava, que era o diretor nosso, já estava reclamando que Márcio estava ajudando ele quando ele tinha vários problemas com o governo do estado para resolver. É aquela história, pô, o cara vai lá, procura e aí e o outro que está resolvendo os problemas, aí o outro fica malzinho, entendeu? Quer dizer, então esse tipo de coisa foi o que eu me lembro que Márcio procurou e eu falei, Márcio, não tá certo, nada lá com o resultado sem passar sem alinhar, usava esse tempo sem alinhar com o diretor de lá. Sem ver, também, então, sem ver se os problemas estão resolvidos. Sem alinhar. A questão está encaminhada. Na verdade, essas coisas você tem que ter um líder. Quer dizer, eu sempre no final, se eu vi um conflito, se eu não definisse quem ia tomar a decisão final era minha. Então, eu sempre, se havia um conflito, eu acabava escolhendo. Este cara vai tomar. Obviamente que essa pessoa, em geral, eu olhava o todo, apesar de eu olhar o interesse dela, mas eu sempre definia um padrinho para cada candidato. Esse negócio era de maneira natural, às vezes precisavam entrar. Se alguém não estivesse cumprindo com a sua obrigação, ou estivesse resolvendo um problema que existia, ele recebia também, de qual forma, valores? Ou tinha um limite para isso? Tinha um ponto de ruptura? Olha, aí depende de caso a caso. Às vezes você tentava, às vezes eu sei que, por exemplo, no meu caso uma vez, eu até menciono aqui no anexo, eu tinha essa conta de apoio à Guilherme, tá certo? E a Palocci. Aí, na eleição de 2014, a Graça me criou um mega problema. E o Guilherme tinha me pedido um apoio
que não tinha nada a ver com a graça. Foi a conta, minha conta. Teve uma hora que eu fiquei tão chateado, porque eu estava doando dinheiro, estava regalando, e eu recebendo e a graça fazendo isso, que e até está no e-mail, eu mandei e-mail para o pessoal assim, sabe a coisa? Aquele valor que eu combinei de liberar, segura. Aí o meu próprio pessoal me ligou e disse, peraí, Marcelo, a gente já avisou pro cara que vai liberar, agora você quer segurar? Então, é uma coisa meio complicada às vezes. Essas coisas é caso a caso, entendeu? Então, é aquela história. Você vê pela dimensão. Você vê também se o cara realmente... É aquela história. O cara não está resolvendo porque ele não quer resolver, ou que o cara não está resolvendo porque é uma burocracia. É muito caso a caso. Então, como a gente era descentralizado, eu procurava, cada um tomar decisão caso a caso, entendeu? Era muito específica. Um outro ponto importante que eu acabei de mencionar, está aqui no meu anexo, é o seguinte: além da doação oficial que a gente fazia, além da doação de caixa 2 direta, nós também fazíamos doação oficial através de terceiros. Ou seja, terceiros doavam oficialmente, e um desses parceiros era o Itaipava, e a gente reembolsava ele de alguma maneira. Por que isso ocorria principalmente no Brasil? Eu vou mencionar lá na frente a questão da geração e distribuição. A maior parte da geração nossa, quase a totalidade, era no exterior, por questões fiscais. Só que a grande necessidade que a gente tinha de caixa 2 era no Brasil, na época de eleição. Então você tinha uma necessidade aqui, sem uma geração aqui. E esse problema surgia sempre. Além do que, dificuldade de transitar com o dinheiro. E aí a gente começou a usar esse tipo de coisa, de fazer por terceiros e reembolsar ele. E o grande nosso parceiro nesse assunto foi Itaipava. Quer dizer, ele fazia uma doação lícita, a gente pedia a ele, olha, doe para estar candidato, e de alguma maneira a gente reembolsava ele. Desde que época? Acho que deve ter sido de 2010 para cá. Eu não sei precisar. Isso o pessoal já precisou. Quem controlava? Eu acho que Hilberto, o pessoal das operações estruturadas sabe desde que a época, e eles já devem ter falado isso aí. Entendeu? Eu soube, no meu caso específico, para a questão de Dilma em 2014, a gente teve que recorrer a ele. Ele fez doação oficial. E como é que cobria essa... Eu acho que o pessoal especificou, porque aí tinha várias formas. Eu nunca procurei saber na época, mas o pessoal explicou exatamente como é essa forma. Isso eu acho que o pessoal relatou direitinho. Qual é que foi o valor para dar para depois na eleição? Eu não sei o valor total, mas eu acho que foi, não falando aí, dezenas de milhões. Ao longo do tempo aí, dezenas de milhões de reais. Em anexo específico? Deve ter anexo do pessoal deles. Da operação estruturada, deve ter falando sobre esse assunto. Inclusive deve ter dito, eles devem ter o controle, porque o dinheiro foi reembolsado de alguma maneira. Pois é, justamente isso que eu ia perguntar, como é que se deu esse reembolso? É isso que o pessoal deve ter detalhado. Eu nunca procurei me informar. Eu sabia que era reembolsado. É aquela história, esse encontro de contas, como eu sabia, cada um que vai atrás do seu, por exemplo. Quando eu autorizava, por exemplo, pega a questão da doação a Dilma em 2014. Eu sei que uma parte da doação a Dilma em 2014 era de empresas que não tinham nada a ver com a conta italiana. Ou seja, não eram fontes da conta italiana, ou da conta pós-Itália. Só que a gente usava ela para fazer doação oficial. Pô, quem fazia isso, a meu pedido para fazer a doação oficial, mas ele dizia, ele era reembolsado depois. Isso aí eu não me preocupava, porque é aquela história. O empresário não ia assumir um custo que não era dele e depois não cobrar. Então cabia cada um cobrar. Então, de alguma maneira, alguém cuidava. É aquela história. Se era a responsabilidade de alguém ia fazer, alguém ia cuidar disso. Entendeu? Uma última... existe alguma forma de contribuição direta para algum político, tipo assim, investimento de alguma empresa, parcerias, essas coisas assim? Direta não entendi. Como? Normalmente a gente só tem que falar assim, campanha, né? Mas assim, um benefício direto. Sim, é o que eu digo. É o seguinte,
Você tem vários casos. Tá. Você tem o caso seguinte, aí cada um vai poder precisar. Eu, por exemplo, eu precisei. Tá. Na relação que eu tinha da conta italiana, eu precisei o seguinte: desse montante que eu acertei, teve 2 montantes que foram fruto de contrapartida específica que tem a ver com o refis da crise e o rebate de Angola. Tá. Os outros foram uma questão mais geral. Com certeza, cada um vai poder precisar se aquele valor que a pretexto, porque nem sempre a gente, eu estou dizendo o seguinte, quando é caixa 2, esse é um dos problemas também de caixa 2. Quando é caixa 1, você sabe que foi para a campanha oficial. Quando é caixa 2, em tese, o cara diz que é para a campanha, mas você não pode garantir que foi. Claro. Mas cada um vai poder precisar, como eu precisei na minha, se aquilo ali foi decorrente de um acerto específico ou se aquilo foi decorrente de uma coisa mais geral, de um apoio. Aí cada um vai poder ser preciso. No teu caso específico, a conta amiga era específica para o Lula e que mais? Não, mas aí na minha conta o que eu faço é o seguinte: a base da ilicitude eu acho que está na fonte. Tá. Ou seja, na verdade, no meu caso específico, teve 2 casos de contrapartida específica. Foi o assunto do refis e foi o assunto do rebate. Tá? Os usos, na verdade, muitas vezes quem usava nem sabia de onde é que vinha. É aquela história. Quando o senador, o deputado pediu apoio na conta de Marcelo, ele não sabia como é que era meu controle. Então, é difícil dizer. Eu acho que a ilicitude está no acerto da contrapartida específica. Tá. Quer dizer, ou a ilicitude explícita, digamos assim. Não, mas acho que ela me pergunta assim: eu sou político, eu tenho uma empresa XYZ. Em vez de jogar dinheiro para minha campanha, entendi. Certo? Você vem e me ajuda na minha empresa. Olha, isso pode ter ocorrido, mas também através de operações estruturadas. Porque uma coisa que a gente tinha uma coisa seguinte: desde o início, isso foi desde a década de 90, essa questão a gente separou totalmente. A gente gerava o Caixa 2 e jogava para fora da empresa. E aí tudo que seria pagamentos de qualquer natureza, propina ou não, qualquer natureza, ia ser feito por pessoas autorizadas a usar esse Caixa 2. Por quê? A gente não queria que nenhum pagamento de qualquer tipo de natureza que não contaminasse a contabilidade oficial. Até para a gente ter a disciplina de quando a gente está assinando o balanço, quando ele está... Por exemplo, você não exclui o pessoal corporativo, o pessoal que tem autorização para fazer esse tipo de pagamento. Então, em tese, se isso ocorreu, é aquela história. Quando você faz um pagamento não contabilizado via Caixa 2, você não sabe para onde você vai ir, porque na verdade o que é que você recebe? Você recebe uma conta. Essa conta ela pode ser uma conta que pode ir para qualquer coisa. Para a empresa do cara, pode ser qualquer outra. Você não conhece nenhum caso desses, assim, de algum desses? Não, porque não nos que eu lidava. Não nos que eu lidava. Não, ele está dizendo assim, não, qualquer tipo. Eu quero favorecer o político, o patrimônio político. Mas aí, é que eu digo, será que... Aí é forma. Se o cara recebia na conta pessoal dele, na conta da empresa, é forma. A ilicitude está ali. O fato de receber. Agora, eu não conheço, mas é capaz de ter havido. Né? Por exemplo, a Odebrecht contrata uma empresa aí vinculada a um determinado político e isso... Não. É isso que a gente não queria. Veja bem, esse tipo de coisa é que a gente não queria. Por exemplo, a gente podia contratar a pedido. Muitas vezes vinha pedidos, por exemplo, é o famoso cara que eu vou tentar, mas tem um anexo que eu falo, Taguara, quer dizer, o Lula pediu a meu pai, que pediu para contratar o cara. Mas podia contratar, várias pessoas ligavam para a gente, empresário, e pediam para contratar. Mas isso você não fazia, se fosse algo ilícito, você fazia através, você fazia Caixa 2. Você não misturava Caixa 2. Você não misturava a contabilidade oficial. Se você vai pagar por aquela pessoa, se você vai pagar uma coisa que não tem respaldo, é fictício, você não faz pela contabilidade oficial. Tanto é assim que quando a gente começou o processo Lava Jato, a gente começou as investigações internas, eu fiquei bem chateado porque a gente descobriu 2 pagamentos que tinham passado, que eram pagamentos que eram os 2 únicos pagamentos da área industrial que tinha a ver com aquelas empresas de fachada. Não era para ter.
Porque se era para ter algum tipo de pagamento, independentemente de qual é, ele não podia ter ali. Então ele descobriu esse pagamento. Eu não vou dizer que às vezes não ocorreu, mas não era para ter. Mas, por exemplo, era um desgaste. Por exemplo, eu me lembro que uma vez ela está relacionando, por exemplo, a questão de dúvida. Isso ocorreu, eu menciono lá. Por exemplo, no limite, eu digo, ocorreu essa questão aqui, mas foi uma questão que eu menciono no anexo específico. Uhum. Acho que é logo mais à frente a questão de dúvida, como a gente fez um pagamento a ele. Mas por quê? Porque ele tentou de uma forma, a gente tentou via Caixa 2, não conseguiu, tentou outra, aí no final acabou fechando um contrato fictício. Mas não é para ter. Não era para ter contrato fictício porque você contamina a contabilidade oficial, entendeu? Então, pode ter tido pagamento para empresas, mas foi via Caixa 2. O que não quer dizer que não ocorreu. Sim. De uma maneira disciplinada, até eu mesmo aprovei um, tá, que eu menciono lá. Marcelo, só para concluir, tu referes aqui no que ele foi no anexo, alguns políticos que receberam doações eleitorais. Seria só confirmar o nome deles, por favor. Foi, eu mencionei alguns políticos que eu conhecia, que recebeu o Gedel, o Jacques, o Ginho, Kátia, o Edson Lobão, entre outros vários, o pessoal, ou seja, em alguns casos eu sabia, por exemplo, a magnitude do pagamento. Eu sei, por exemplo, o Gedel é um cara que sempre apoia a gente é um cara que apoiava muito. Se você pegar as candidaturas de Gedel, Senado e deputado, eram valores a mais do que a gente pagava uns deputados do Senado normal. Jacques Wagner foi um cara que a gente apoiou muito, ele, o sucessor. O Ginho eu acho que ficava no meio do caminho. A Kátia eu acho que não é uma pessoa que ajudava muito. Edson Lobão te ajudava muito. Então, eu tenho mais, apesar de não precisar o valor, eu sei também alguns casos, se for uma magnitude alta ou baixa, entendeu? E quem era o padrinho. Com esse pessoal citado, os encontros assim, foram protocolares, e faziam os não protocolares? Não, veja bem, eu não vou dizer os programas, mas quem tinha relação, que aí eu não posso dizer se nessa relação tinha coincidência. Por exemplo, Gedel, nesse caso específico, Gedel, a relação maior era de Cláudio, tinha também uma relação com meu pai, diretamente. Então, por exemplo, se Cláudio não resolvesse, ele ia falar com meu pai. O Jacques, a relação, quem conversava com o Jacques era o Cláudio. Agora, no caso do Jacques, obviamente que o Cláudio buscava alinhamento com o diretor local, nosso da construtora, e a Braskem, que tinha um peso muito grande. Ao longo desse tempo teve 3. E a Braskem, porque a Braskem tinha um peso grande na Bahia. O Gin, a relação era com o Cláudio, a Kátia era com o Cláudio e o Edson Lobão era com o Ayrton Reis e Cláudio. Aí tinha casos que aí variava da época, entendeu? Quando ele era ministro foi mais Ayrton Reis, que era só pela energia, mas tinha Cláudio também. Por exemplo, desses aqui, por exemplo, o único, até mencionando o único codinome que eu usava às vezes quando a gente falava de meio era o Edson, o Lobão, que quando a gente falava de meio, era Esquálito, os outros eu nem sabia o apelido. Mas Esquálito a gente usava para mais alguma coisa? Não, aliás, teve uma só desses aqui. É porque depois eu vi o seguinte, eu tinha colocado e por alguma razão saiu na versão final do meu anexo. Saiu. Eu fui olhar e saiu. Mas o Edson Lobão, já tinha mandado para eles e na versão final. O único desses que eu tive, digamos assim, conversas menos protocolares, digamos assim, o Edson Lobão, que eu tinha uma vez mencionado no anexo que eu mandei e depois na última versão saiu, que foi o seguinte, aquele questão do PAC SMS. Que o Edson Lobão chegou uma vez para mim e perguntou assim, Marcelo, que história é essa? Eu menciono lá na frente, que história é essa que a Dilma disse que eu recebi, o grupo recebeu o dinheiro do PAC SMS? Aí eu falei, obviamente, eu não me envolvi nesse assunto, eu já falei para ela que eu não me envolvi nesse assunto, foi um assunto coordenado pelo PT, vamos cair fora disso, eu e você. Ponto. Aí o assunto morreu. Mas ele estava incomodado porque a presidenta achou que ele tinha recebido dinheiro do PAC SMS.
Isso eu vou falar. Isso foi a única conversa que eu tive menos protocolar com o Edson Lobão. E no caso do Jacques, eu me lembro o seguinte, o Jacques, quando ele, a única hora que foi a conversa, não foi menos protocolar, mas deixou claro como ia ser a atuação, quando ele assumiu como governador. Na Bahia, a gente teve um jantar com ele, estava ele, eu e Cláudio e meu pai, e ele falou, olha, veja bem, eu sei que como vocês atuam, eu sei que vai ter vários empresários aqui me procurando, tá? Mas veja bem, tudo ok, mas eu quero dizer o seguinte, eu não funciona assim. Agora, vocês entendem o seguinte, eu estou contando com vocês lá na frente, eu não vou dizer para vocês quanto eu quero, mas eu conto com vocês lá na frente e minhas conversas vão ser com o Cláudio. Isso o Jacques foi claro para mim, pela relação antiga que ele tinha, do pai e tudo mais. Ele falou, minha conversa vai ser com o Cláudio. Então, é por isso que eu digo, não teve conversa com o Jacques específico que não passou por ele. Agora, obviamente, que também é o seguinte, como o Cláudio não era secretário, ele não podia acertar nada com o Jacques que não viesse um alinhamento com o negócio. Posso encerrar? Então dou por encerrado o termo de depoimento número 22, prestado por Marcelo Baio Odebrecht.